Imagina você chegar num lugar, ou melhor, imagina você estar em um lugar em determinado momento, você está falando e chega um cidadão e fala assim: cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, eu não quero que você fale esse idioma aí, essa língua. A partir de hoje você não fala mais português. Ah, não interessa, cessou o português. Aí ele falou assim: mas o que eu vou falar? Eu falei assim: quer dizer, né? Você vai falar a língua do dominante. Ele falou: I know speak English. Shut up. Shut up. Imagine você viver numa situação dessa. Imagine você ir para uma festa junina, né? Pam, parará, pam, 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 chegar o guarda e falar: parou. Parou. Isso aí é cultura brasileira. Parou. Jamais. Pessoal, nós vamos falar aqui, primeiramente, do conceito de nação, estado, território. Eu já falei esse assunto. Mas como eu estou preparando esses vídeos e aulas para os alunos da Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo, né? Com base nas aulas que foram passadas pelo aplicativo, pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Então vou aqui só dar uma passada ali, dar uma explicada que já foi falado, né? Então a aula falava sobre conflitos na América Latina e o professor ele começa abordando sobre o conceito de Estado, nação e território. E eu gosto muito de trabalhar esses três conceitos, porque quando falamos de Estado, nação e território, abre a nossa mente para entender a nossa participação como cidadãos, como sujeitos ativos na história e na política do nosso país. Quando trabalhamos esses conceitos, mexe com a nossa identidade, com os nossos valores, a nossa história, os nossos costumes, as nossas tradições. Aí, primeira coisa que vamos falar, conceito de Estado. Estado é a instituição, é a parte administrativa, jurídica e política que é composto pela nação. E o Estado só existe com base na sua Constituição. Estava assistindo uma entrevista que o professor Marco Antônio Villa fez recentemente com um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e falou assim: olha, o Estado não faz uma Constituição. A Constituição de um país é feita por uma Assembleia Nacional, é feita pela nação, pelo povo. Então, pessoas, alunos, em 1993, após a Constituição de 1988, houve um plebiscito em que foi consultado a população brasileira qual tipo de governo, qual tipo de regime nós queríamos. Nós fomos consultados. Então tinha lá o parlamentarismo, o restabelecimento da monarquia e assim por diante. Ganhou o presidencialismo. Por que houve tudo isso? Porque nós vivemos um regime de exceção a partir de 1964 até 1986 com a ditadura, o regime militar que ocorreu no Brasil. Mas o Brasil, ele como Estado, né, ele vem, a primeira formação de Estado do Brasil começa lá no século XVIII. Século XIX. Bom, se a gente for ver a nossa história, nós éramos colônia de Portugal, os portugueses começaram a exploração aqui, uma terra que já era ocupada por povos e nações indígenas. Os portugueses, de forma arbitrária, chegaram e começaram a dominar, explorar e realizar as diversas atividades econômicas. Nós seguimos como colônia até o século XVIII. Início do século XIX, chega a família imperial, chega a família de Dom João VI aqui no Brasil por causa da guerra
de Napoleão Bonaparte, que queria fazer o bloqueio continental, e Portugal resolveu ficar do lado da Inglaterra. Portugal e a família real migra para o Brasil, os portugueses que se lascam na mão de Napoleão Bonaparte, e Napoleão e Dom João VI cria, com isso, o Império, ou melhor dizendo, o Reino Unido do Brasil, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então ele conseguiu fazer um nó ali constitucional, tal, para trazer o reino para cá. Então o reino veio para o Brasil e o Brasil deixa de ser colônia. Então o Brasil é emancipado, não com uma revolta popular, mas sim pelos interesses de Dom João VI, da família real portuguesa. Acaba-se o bloqueio continental, a guerra foi resolvida, os portugueses voltam, a família real volta para Portugal, e o Dom Pedro, né, acaba ficando aqui, e aí tem toda aquela história do dia do fico. Estou dando uma aula de história, não de geografia, eu me preocupo, às vezes desviar, sair um pouco de órbita do assunto. Aí em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I vai lá e faz a proclamação da República. Mas aí o Brasil se torna independente. Proclamação da República não, Jesus, tem misericórdia. Vocês não ouviram isso. 7 de setembro de 1822 é a proclamação da independência do Brasil, não a proclamação da República. A proclamação da República é 1889, misericórdia. Jesus. Falando 15 de novembro de 1889, tá? Esquece a parte aí que eu... Então, em 7 de setembro de 1822, ocorre a proclamação da independência do Brasil. Independência ou morte, tal. E tem lá as canções, beleza. O Brasil agora é uma nação, um país independente, tal. E foi feita a Constituição em 1824, a primeira Constituição do Brasil, que tinha lá o poder legislativo, executivo, judiciário e o moderador, que era o rei, imperador Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro I. Depois tivemos o período regencial, até a maturidade de Dom Pedro II, porque o Dom Pedro I abdica do trono e fica nesse período regencial. Vem Dom Pedro II, muitos dizem que foi um bom governo, tal. O Brasil ainda travava sérios problemas com a escravidão, né? O mundo inteiro abrindo, né, se desfazendo, modernizando as suas economias, as formas de trabalho. O Brasil ainda travando os problemas sociais, então havia muitos entraves. Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, não passa menos de não chega a completar um ano e alguns meses, e ocorre a proclamação da República. Né, gente? Aí nós vemos como que ocorreu a história. Mas o que aquele ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, estava dizendo? Ele falou o seguinte: olha, não há um Estado que cria a sua própria Constituição. O Estado ele só passa a existir com a nação criando a sua Constituição. A sua carta é a Carta Magna. É o que diz, é a identidade, a certidão de nascimento do país. O Estado só vem existir depois que a nação cria a sua Constituição. E claro, quando as outras nações, outros países, vêm a reconhecer esse Estado. Então o Estado é a parte jurídica, política, legislativa, é a parte do judiciário. Esse Estado, essa instituição, essa instituição
que é regulamentada num modo administrativo, jurídico e político, pode cuidar dos interesses. Porque você pode ver assim, uma nação vai lá e criou a Constituição, beleza, isso é uma coisa. Agora, o Estado pode cuidar do interesse de mais de uma nação, pode cuidar do interesse de 2 nações, 3, 4 nações, como é o caso do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Né? O que acontece com o caso do Reino Unido? Lá no século XVIII, né, o rei Stuart, ele chega ao trono, era um rei escocês. Ele chega ao trono e por causa dos casamentos e tal, uniu o reino da Escócia com o reino da Inglaterra. O reino da Inglaterra e o reino da Escócia se uniram. E a Inglaterra já tinha anexado Gales, que Gales era um outro país, já tinha dominado Gales naquele momento. Então quando uniu, falou, pegou tudo. Então Escócia foi lá e subiu ao trono. O rei James Stuart, então ele assumiu o trono. Bom, mas a dinastia Stuart não era uma dinastia tão forte assim, tá? E veio a dinastia dos Tudors. E os Tudors, a dinastia britânica, inglesa. E acabou. Agora, os ingleses estando no trono do Reino Unido. Mas, uma coisa é certa. A Escócia fez uma união com o Reino Unido. Então unificou o reino. Reino Unido da Grã-Bretanha. Reino Unido da Grã-Bretanha porque a ilha se chamava Bretanha. Daí Reino Unido da Grã-Bretanha. Beleza. Vamos tocar para frente aí. A Inglaterra, claro, não vai querer desfazer dessa união, já que o rei Stuart saiu, agora é a dinastia Tudor. A dinastia Tudor é da linhagem da atual rainha Elizabeth, né? Elizabeth II, da dinastia Tudor, que é da casa do Windsor. Então, o Reino Unido lá vai ficar junto, forte. Mais tarde, o Reino Unido da Grã-Bretanha, da ilha chamada Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha vai fazer uma aliança. Os irlandeses não vão entender como uma aliança, né? Então vai formar então o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Tá, isso vai todo o século XIX. Os irlandeses, nunca concordou com isso, não queria abrir mão. Os irlandeses mais radicais não concordavam, e aí tinha uma guerra. A história da Inglaterra vira e volta, tem as confusões entre... sempre tem as intrigas entre católicos, anglicanos, os puritanos. Os anglicanos é aqueles protestantes da ala, é um meio termo entre católico e protestante. Aí dentre os protestantes tem os protestantes mais radicais, que são os puritanos, que vai dar origem ao que seria hoje os presbiterianos. Cara, eu sei que na história do Reino Unido sempre vai ter essa tensão religiosa. Os puritanos fugiram para os Estados Unidos, que seria atualmente os Estados Unidos. Houve perseguição dos católicos aos protestantes, depois vice-versa. Houve também dos anglicanos aos puritanos e católicos. Essa tensão política religiosa marca muito a tensão entre ingleses e católicos. Ingleses e irlandeses. A nação irlandesa, a Irlanda, é um país tradicionalmente católico, marcado muito forte pelo catolicismo. Já a Inglaterra, toda a parte da Bretanha, é um país que tem uma forte relação com a igreja anglicana. Tanto é que a igreja anglicana é a igreja da rainha, é a igreja do reino. Né? Não é à toa que leva o nome igreja anglicana, igreja da Inglaterra. Igreja do Estado. Né? E com isso tem outras dissidências dentro do protestantismo na Inglaterra, tudo, que aqueles que queriam uma reforma de verdade mais próxima com Martim Lutero, não uma reforma do Estado. Rolo. Isso lá no século XIX agora tem uma tensão, essa rivalidade entre católicos e protestantes. Vamos colocar aqui esses protestantes que são protestantes anglicanos, que é diferente do protestante
presbiteriano calvinista, o puritano, que é mais fervoroso. Aí beleza. Essa rivalidade é tão grande que na Escócia tem 2 times de futebol em que um time só contrata jogador que seja protestante, que é o Glasgow Rangers. E do lado dos católicos tem o Glasgow Celtics, que só contratava, parece que passou a contratar jogadores de outras nações, mas que pelo menos não seja protestante, no mínimo não seja protestante. Se você for protestante, você não joga no Glasgow Celtics. E se você for católico, você não joga no Glasgow Rangers. E eles levam essa questão religiosa, político-religiosa, para dentro dos estádios. É um clássico, um dos maiores clássicos entre os times ali da Escócia. Tá? Mas vamos voltar para a política. Eu sei que a Irlanda, sendo um país tradicionalmente católico, não aceita essa aliança com o Reino Unido, com os ingleses. Aí o que o Reino Unido da Grã-Bretanha, os ingleses fazem? Começam a enviar colonos para o norte da Irlanda, para ocupar aquela região que não era tão ocupada, e começa a ocupar ali o território do condado de Ulster, né? E forma ali uma colônia britânica em plena ilha irlandesa. Em plena ilha irlandesa, onde a maioria era protestante. O que vai dar? Claro que vai dar pau, claro que vai dar BO. Não passa muito tempo, os irlandeses aproveitam um momento em que a Inglaterra está engajada na Primeira Guerra Mundial e começa a sua campanha, a sua luta por independência no final ali dos anos de 1917, mas é em 1922 mesmo que ele conquista a independência de fato e se desvincula totalmente do Reino Unido da Grã-Bretanha e acontece a independência. Mas a Irlanda do Norte não aceita. A Irlanda do Norte, que tem mais britânico, fala assim, nós vamos continuar ligado ao Reino Unido da Grã-Bretanha. A maioria era protestante. E aí, pessoal, na Irlanda do Norte tem tanto os irlandeses católicos nacionalistas, quanto os norte-irlandeses que são ligados ao Reino Unido, filhos de imigrantes britânicos e que vai defender a fé protestante, a coroa britânica, e vira um palco de tensões. Dentro da Irlanda, e até mesmo com a presença de grupos armados na Irlanda do Norte, vai formar um grupo armado chamado IRA, que é o Grupo Revolucionário Armado Irlandês, né? E num domingo de Páscoa, é o que nós chamamos de Domingo Sangrento, que ocorreu na década de 70, entre confronto da polícia britânica com esses grupos armados do IRA. E aí é um domingo sangrento, e aí tem uma música que é uma bela música, criada pela banda U2, chamado Blood Sunday, acho que é isso. Mas o meu inglês é horrível, tá? Domingo Sangrento. Coloca lá Domingo Sangrento, U2. Coloca lá Domingo Sangrento 2. Aí você vai ver a música que vai falar sobre esse Domingo Sangrento do conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Esses conflitos amenizaram, tá? Não é mais como era antes. Para o Reino Unido, esse grupo IRA foi classificado como grupo terrorista, né? Aí quando eu falo para os meus alunos, grupo terrorista, só tem grupo terrorista muçulmano, né? Islâmico, muçulmano. Não, tem grupo terrorista católico também, tem grupo radical protestante, tem vários, gente, ninguém está isento de nada. O protestantismo tem vários lá. Você vai lá nos Estados Unidos, tem aquele bando de pessoal racista lá que diz que é protestante, que é a tal da Ku Klux Klan, que fica defendendo a supremacia branca. É protestante aquela porcaria lá. Assim como também tem os extremismos em cada religião, né? Falamos aqui do IRA, tem os extremistas do islamismo, tem o extremismo, falei agora do protestantismo, e assim por diante. Só vou ficar falando de todas as religiões aí. Então o que é importante saber é que a nação, se o Estado é o acordo jurídico, administrativo, que vai defender os interesses de uma ou mais de uma nação, de várias nações, que é o caso do Reino Unido. Então, vira e volta tem referendo, vira e volta tem consulta ao povo,
se eles querem continuar ligado a esse reino, a essa Constituição, né? Em 2014 houve um plebiscito à população escocesa se eles queriam continuar ligado ao Reino Unido, né? Ao Reino Unido. E os escoceses decidiram, falaram, não, nós vamos continuar ligado ao Reino Unido porque é bom, porque é legal. E por que é bom? Porque se eu fosse sair do Reino Unido, eu ia sair da União Europeia, eu ia ter que reativar uma moeda que está mais de 300 anos fora do mercado, que era a libra escocesa. A Escócia ia ter que batalhar muito. Falar, pra mim tá legal. Eu continuo sendo reconhecido como país, como nação, continuo usando os meus kilts, tocando a minha gaita de fole no domingo. Eu continuo jogando meu rugby no final de semana, né? Os escoceses jogando muito rugby aí. Continuo sendo escocês. Nada vai mudar e eu vou continuar sendo do Reino Unido da Grã-Bretanha. E claro, mas isso não foi uma decisão unânime. Foi uma decisão muito apertada, porque muitos escoceses falaram, não interessa não, que reative a moeda escocesa, que volte, mas eu quero resgatar o espírito escocês, a nação escocesa, temos nosso próprio território, né? E foi uma decisão muito apertada. Isso faz pouco tempo, foi em 2014. Só que, diferentemente do que ocorreu na Catalunha, esse plebiscito foi calmo, pacífico, sem manifestação, sem quebradeira. Todo mundo aceitou os resultados e pronto. E o governo britânico, a realeza britânica, vira e volta, faz essas consultas. Eu acho que é para dar um tapa na cara da sociedade, assim, falar, tá vendo, o Reino Unido é bom, ninguém quer sair do Reino Unido. Ninguém quer sair. Se tivesse saído, todo mundo ia lá, ganhava a eleição. Teve uma questão lá das Ilhas Falkland, né, que os argentinos chamam de Ilhas Malvinas, na década de 80, o exército da Argentina entrou dentro das Ilhas Falkland. As Ilhas Falkland são ilhas britânicas, apesar de estar a poucos quilômetros do território argentino. E eles passaram a reivindicar as Ilhas Falkland. Mas não deu outra, meu amigo. Na época, quem era primeiro-ministro, a primeira-ministro do Reino Unido da Grã-Bretanha, era uma mulher nada mais chamada que Margaret Thatcher, que era considerada a Dama de Ferro. E ela mandou os blindados, mandou os torpedos lá, mandou os navios de guerra, mandou lá para a Argentina e acabou essa guerra num tapa. Ó, cai fora, vai embora, vai resolver seus problemas aqui. Aqui, essa terra tem dono, rapaz. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. E vive os argentinos, né? Vive aquela coisa não, porque... E chegou lá na Copa de 86, a única coisa que os argentinos ganharam foi aquele jogo com gol de mão ainda do Diego Armando Maradona. Apesar que naquele mesmo jogo que ele fez um gol de mão, ele fez um baita de um golaço, que é um dos gols mais bonitos em todas as Copas do Mundo, que foi justamente nesse jogo. Mas é claro, depois do gol de mão, o time da Inglaterra já estava desestabilizado, né? Então houve essa tensão, mas recentemente o governo britânico fez a consulta popular aos habitantes das Ilhas Falkland, cuja maioria da população, ou seja, 98% da população que vive nas Ilhas Falklands, que os argentinos teimam em chamar de Ilhas Malvinas, fizeram a consulta popular e falaram, olha, vocês querem continuar? O Reino Unido, o parlamento britânico, fez uma consulta popular população das Ilhas Falkland, falou, vocês querem continuar ligados ao nosso reino ou vocês querem ter independência, ser emancipados e escolher qual país vocês querem se aliar? Guerra com a Argentina, né? Então vocês querem ficar ligado ao nosso reino ou ir para a Argentina? Pessoal, se você é um cidadão das Ilhas Falkland e te faço essa pergunta, você vai ver a economia da Argentina como que está hoje, quebrada. Quebrada. Todo respeito à minha amiga aí, professora Karina, tá? É uma professora que trabalha comigo, é argentina. Todo respeito a ela, mas se você tem a decisão de escolha. De um lado você tem uma economia quebrada, cheia de instabilidade política. E do outro lado, uma economia sólida, uma moeda forte. A moeda mais forte no mundo, que é a libra esterlina. Pô, você vai decidir ainda, né? Você vai pensar, claro, não, vamos continuar no reino. Esses plebiscitos que o Reino Unido faz em seus territórios espalhados pelo mundo, essas nações que compõem o Reino Unido, tipo assim, é pra falar, só tá vendo, o nosso reino é bom porque ninguém quer sair.
ninguém quer sair, né? Isso aconteceu faz pouco tempo. E o plebiscito da Escócia também foi algo excelente assim para mostrar. Os escoceses querem continuar no Reino Unido. Olha, e por mais que você assista Coração Valente, acho que é Coração Valente, né? Que mostra lá a história de William Wallace, você todo aquele romantismo escocês, né? Liberdade! Né? Que o cara, isso é filme romantismo. Mas na hora de ver os fatos mesmo, pessoal, na hora de você colocar, fazer as contas, né? O que vale é o dinheiro no bolso. Né? O final de tudo mesmo é o que vai custar mais caro para mim. Né? E tem uma hora que fala, olha, a gente pode continuar sendo uma nação dentro do reino. Isso não vai nos matar. E o Reino Unido respeita todos os países que compõem Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e a própria Inglaterra. Cada país tem a sua autonomia, claro, controlada pelo reino. Então, fala assim, é um Estado, o Estado se chama Reino Unido. As nações são 4. Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. O Estado é que cuida dos interesses externos, da política externa. Tá? E tudo que refere-se aos países, às nações, né, tipo a Escócia. Então a Escócia vai tratar dos assuntos escoceses. Caso o assunto ultrapasse os interesses escoceses e comece a afetar os interesses da Irlanda do Norte, aí entra o Estado do Reino Unido para colocar a ordem na casa. É mais ou menos uma casa cujo tem um pai, esse pai é o chefe da casa, e tem os irmãos. Cada irmão tem o seu interesse. Então, são 4 irmãos vivendo numa mesma casa e cujo o chefe total lá, que é a Rainha Elizabeth, que é a mãezona dessa casa, cuidando desses 4 irmãos, cada irmão no seu quarto. É mais ou menos isso o conceito de Estado e nação que eu gosto de utilizar, que é o Reino Unido. Um outro exemplo é o caso da Espanha. A Espanha, que é um Estado, também é um reino e que tem dentro desses reinos as comunidades autônomas. Só que detalhe, tem comunidades autônomas que não têm esse sentimento nacionalista, separatista, quanto outras comunidades. Por exemplo, dentro da Espanha, tem-se a comunidade da Catalunha, que a Catalunha se identifica como país, como nação. Aliás, essa rivalidade entre o reino de Castela e o reino da Catalunha já é antigo, de séculos atrás, né, quando eles tentavam impor um domínio sobre o outro. E por fim o reino de Castela acabou dominando a Catalunha, mas manteve a Catalunha a sua constituição, as suas regras, as suas normas, as suas leis. Né? Então a Catalunha ela usufrui de certa liberdade. E aí os catalães fizeram um plebiscito popular, uma consulta popular entre eles mesmos, só que em nenhum momento o parlamento espanhol, o governo espanhol, ele deu permissão para esse plebiscito. É totalmente diferente do Reino Unido. O Reino Unido foi lá assim, vou fazer um plebiscito, quem quiser sair, se os escoceses quiserem sair, pode sair. Não, um caso bem diferente da Espanha. Né? Na Catalunha foi lá, fez a votação, os catalães, todo mundo votou a favor da Catalunha ser independente da Espanha. Gente, eu sei que deu pau, deu briga, e aí entra a polícia no meio. O que chamou a atenção é que esse movimento separatista da Catalunha estava muito atrelado com um movimento mais político, ideológico do que nacionalista. Contudo, não estou dizendo que os catalães não sejam nacionalistas, porque essa rivalidade entre a capital da Catalunha, que é Barcelona, e Madrid, é uma rivalidade tensa que abrange todas as áreas da sociedade, economia, política. As duas cidades ficam polarizando.
quem é mais importante, quem tem mais peso cultural, quem é melhor nos esportes, que é isso. Então, é natural, é lógico quando tem um clássico lá, Real Madrid e Barcelona, é esse exemplo aí de rivalidade entre as duas cidades principais que há mais de 300 anos já disputavam poder entre si. Então, é algo que vai além do futebol, vai além de Messi e Cristiano Ronaldo, né? Quando o Cristiano Ronaldo jogava no bons tempos, jogava no Real Madrid, né? Bons tempos. Mas vamos voltar aqui. Dentro da Catalunha, então, houve esse movimento mais incentivado por questões ideológicas, políticos ideológicos, não tanto nacionalista. É o que alguns historiadores políticos e jornalistas descreveram, discorreram sobre essa situação. Tanto é que a bandeira da Catalunha ela é vermelha, amarela, vermelha, amarela, vermelha, amarela. É a simples, a bandeira da Catalunha é assim. E no movimento separatista da Catalunha tinha lá um triângulo azul com uma estrela branca. E aí, estou falando que jornalistas falaram que esse é um tipo de movimento mais aliado a uma ideologia de movimento separatista aliado à esquerda, tá? Então, houve essa tensão aí também ideológica, política ideológica. Na Espanha nós temos outros casos de países que também é mais tenso ainda que a Catalunha, que é o caso do País Basco. E se escreve com V, de Vasco mesmo, tá? Se escreve com V, mas se lê Basco. O País Basco é um país que, com toda a influência do Império Romano ali no Mediterrâneo, herdaram a língua latina. O País Basco não herdou as heranças culturais do Império Romano, que é a língua latina. O País Basco manteve a sua língua nativa muito antes da romano. É uma língua com uma característica mais celta, né, dos povos celtas que viviam lá há milhares de anos no continente europeu, e manteve essa língua que eles... E quando eu falo sobre isso, pessoal, é assim, quando nós estudamos a história, a formação dos territórios, as línguas, as nações, tem muito sentido. Por exemplo, o catalão é a variação do francês com o espanhol, daí a língua catalã. Essa variação, claro, a Catalunha está no limite entre França e Espanha. Naturalmente, é uma língua, uma variação entre o francês e o espanhol, nasceu o catalão. A língua de outro país que eu vou falar também é o galego. O galego é a língua mãe da nossa língua portuguesa. Então, o português, na verdade, é uma variação entre o galego e o espanhol. Daí surgiu o nosso português. Ou melhor dizendo, o galego é essa coisa mais próxima do espanhol que lembra bem o português. Você consegue compreender muito bem o galego. Quem fala português, procura um vídeo de um galego falando. Aí você vai entender basicamente o que ele está falando, só troca o X pelo J, você vai entender tudo. Né? Ou vamos ao chantares. Ele fala, de vez de falar jantares, ele fala chantar. Né? Eles trocam o X pelo J. O J pelo X, perdão. Então a nossa língua portuguesa surgiu da Galícia. Então essa variação, essa transição de região, de lugar para lugar, por causa dos povos, das comunidades. Então cada região fala de um lugar, as línguas então elas vão se formando de acordo com os lugares. Só que o País Basco não tem nada a ver com o francês, não tem nada a ver com o espanhol, é uma língua estranha mesmo. Parece que é uma língua de alienígena. Né? Aí o pessoal que faz lá a teoria da conspiração vai falar, nossa, aqui é uma língua os alienígenas que chegaram aqui, povoaram aqui. Não, nada a ver, gente. É os povos que, devido às regiões montanhosas, né, ali dos Montes Pirineus, na divisa entre França e Espanha, o Império Romano não atacou lá, porque era uma região mais montanhosa, de altitude. Então o Império Romano passava batido e deixa quietos esses caras, esses bascos aí. Então foi um ponto de resistência que, por mais que o Império Romano falou, a gente dominou tudo, mas tinha um povo lá no norte da Espanha, que era o povo basco, que ali eles não mexeram, tá? Que falavam a língua euskara.
Falei dos galegos, os galegos também, que têm a sua identidade nacional, que têm a sua língua muito próxima ao nosso português, que na verdade foram eles que deram origem ao nosso português, que eles chamam de galaico português. É essa língua que deu origem à nossa, e lá eles também se identificam com a nação, como nação galega, e em alguns casos um grupo minoritário de galegos, é claro, um grupo minoritário de galegos, não vou dizer que são todos, que se identificam mais com Portugal do que com a própria Espanha. Mas não é um movimento tão tenso quanto o País Basco, porque o País Basco criou ali no período da ditadura que houve, da ditadura de Franco, né, do regime franquista, que houve um período totalitário em que o rei foi deposto, né, acabou com a monarquia, aí se implantou essa ditadura militar na Espanha durante os anos 50, 60, 70. O regime de Franco, então ele batia muito forte contra essas questões de identidade nacional, né? Então não tinha um incentivo a valores nacionais. Olha, você não pode utilizar as bandeiras da sua nação. Por exemplo, você ia na Catalunha, você não podia usar a bandeira da Catalunha. Você não poderia fazer canções referentes à sua terra, né? Você não poderia expressar valores patrióticos em relação à sua nação ali, que era o caso da Espanha. Então foi totalmente uma ditadura totalmente coercitiva. E o caso dos Países Bascos, eu falei assim, bom, funcionou lá com a Catalunha, com o País Basco não vai funcionar não. E aí, pessoal, começa uma coisa mais estranha, que foi o grupo chamado ETA, o grupo separatista, um grupo terrorista que buscava a independência da população basca, mas aí os caras começaram a pegar pesado, se especializaram em montar bombas, bombas relógios, né? Tanto é que tem na história lá relações com o grupo ETA, com um grupo com o narcotráfico colombiano, aí perdeu completamente a causa, aí a causa foi totalmente, perdeu a legitimidade, e a própria população basca já não se identificava com esse grupo armado, com esse grupo revolucionário, e já não tinha mais representatividade. Até que nos últimos anos o grupo terrorista ETA, ele vai e faz uma declaração para o governo pedindo perdão à população, porque morreu muitos civis, inocentes, né? Mulheres, crianças, idosos, por causa dos atentados terroristas desse grupo ETA, tá? Aí você vê todo esse exemplo que eu dei, que um Estado ele pode ser composto por mais de uma nação, por duas, três ou várias nações. O caso da Espanha é um caldeirão, né? Que lá tem a Galícia, a Catalunha, País Basco, Navarra, mas os casos mais tensos é a Catalunha e o País Basco. A Galícia também, só que a Galícia não é tão ativa, você não ouve falar assim, vamos ver lá nos telejornais os movimentos separatistas da Galícia. E pouca gente sabia disso também. Tá? Então pesquisem sobre a Galícia, o que a Galícia o que nós temos tão próximo dos galegos. Quando você ouve um galego falar, você se sente em casa, né? Você olha, poxa, você se sente, nossa, essa língua tem tudo a ver comigo. Claro, porque ele está falando a nossa língua mãe, que deu origem ao português. Bom, gente, então se o Estado ele representa os interesses de mais de uma nação, o que é a nação então? A nação é as tradições, é a cultura, é a língua, que é a nossa maior identidade como nação, a nossa língua. A história, né? Porque a história também faz e corrobora para a formação de uma nação. Os aspectos tradicionais, históricos, religiosos também. E aí quando falamos de aspectos religiosos, é só olhar para a nação de Israel e olhar para a nação judaica, né? E aí falar de Israel também é outro caldeirão, porque falar de Israel, Estado de Israel é uma coisa,
E dentro do Estado de Israel nós temos os povos, as nações. Nós temos a nação judaica e a nação palestina ocupando o mesmo Estado. Tá? O Estado de Israel, que não é reconhecido pelos Estados árabes, que tentam a qualquer custo eliminar o Estado de Israel. Palestina, que também busca por independência, mas o problema é que o Estado da Palestina não abre mão de Jerusalém como capital. E aí, Jerusalém, que Israel também não vai abrir mão de Jerusalém. E é um conflito milenar. Tá? São nações que têm que são corroboradas pelos aspectos históricos. Toda nação, ela ocupa determinada parte de um espaço, que é o território. E aí o território é a base física que eles vivem, onde eles trabalham, realizam atividades, onde eles vão realizar a mineração. O território vai desde a área continental à área marítima até o espaço. Então, o país, a nação, ele tem domínio na terra, no ar e no mar. Então, vale lembrar quando um avião vai entrar no espaço aéreo brasileiro, ele vai pedir permissão. Olha, estou entrando no espaço aéreo brasileiro. Também aqui não é a casa da mãe Joana. E há casos, né, no caso de Israel, e o caso de Israel, devido ao conflito, a coisa tão tensa que há entre os países árabes com o Estado de Israel, os países árabes têm que dar a volta para chegar e, por exemplo, eu estou saindo da Turquia, eu tenho que ir para a Arábia Saudita. Você vai dar a volta, meu amigo. Você não vai passar por aqui, não. Você dá a volta, faça a favor. Mesmo que é mais fácil, o caminho mais fácil, mas é uma medida de segurança, porque também já houve ataques, atentados. Então, tanto Israel quanto os países árabes não podem cruzar um espaço aéreo do outro. É bem tenso, tá? Essa questão aí. O espaço territorial, né, que também é marítimo, quando acontece os imigrantes saindo da ilha cubana em determinada quilometragem, sabendo que já está dentro do do território americano, estadunidense americano, muitos se lançavam ao mar, principalmente os coiotes pegavam e se lançavam ao mar porque vai um náufrago, tá morrendo aqui no território estadunidense americano, a guarda costeira é obrigada a resgatar esses imigrantes. Tá? Não sei como está essa situação agora, mas muitas pessoas se arriscaram fazendo isso, se lançando ao mar só por estar já dentro das águas que pertencem ao território dos Estados Unidos. E aí a gente já vai entrando para a questão da América, né, da América Latina, os conflitos, as tensões que há lá. Pois já estamos falando das questões de migrações e a formação de alguns países do Estado, né, que são formados por mais de uma nação, como eu havia dito até agora. Então, o território é esse espaço de vivência, é onde você tem domínio, é onde você realiza todas as suas atividades, né? E garante ao seu cidadão a liberdade de se expressar, claro, de acordo com a Constituição. E uma nação legítima, um Estado, melhor dizendo, legítimo, é aquele que tem uma Constituição que foi criada pelo seu povo. Uma Constituição criada por uma, duas ou quatro, cinco, um grupo de pessoas, não é uma Constituição legítima. Então, a gente tem que lembrar isso, que dá legitimidade para o Estado. A Constituição é feita por uma Assembleia Nacional. Eu sei que a aula é um pouco longa, pessoal, mas vamos lá. Caso dos Estados Unidos. Estados Unidos, as 13 colônias britânicas proclamaram independência, entraram em guerra direto contra o Reino Unido, contra a Inglaterra, conquistaram a sua independência e
Depois de alguns anos, eles foram e ganharam, eles foram lá e criaram o grupo, por exemplo, formado por George Washington, Benjamin Franklin, formou e criou a Constituição, a primeira e única Constituição dos Estados Unidos. No Brasil já 7, né, se não me falha a memória, né, estamos aí na sexta ou sexta, 6 ou 7 Constituição, preciso ver. Quer dizer, o Brasil já teve um monte de Constituição e a gente está discutindo se vale a pena ter outra Constituição. Foi um grupo de pessoas e eles escreveram lá, falaram, essa aqui é a Constituição. Como a ideia da formação dos Estados Unidos é de federação, que cada estado tem autonomia, cada estado tem liberdade, eles apresentaram a Constituição, a Carta Magna, que é a carta principal, mas que cada estado vai ter uma Constituição com suas regras próprias, mas que respeite, por vias gerais, a Constituição principal. Aí ele chegava assim, exemplo, olha, eu tenho aqui, vou nenhum exemplo aqui, eu tenho aqui a Constituição. Aí ele apresentava lá a Constituição, tá aqui, pá, beleza. Chegava no estado, ia lá no estado, por exemplo, de Massachusetts. Vocês aceitam a nossa Constituição? Aí votava e aceitava. E foi passando de estado por estado para ver se eles aceitavam essa Constituição. Então, quando fala-se de Estados Unidos, é que as federações, cada estado, decidiram se unir por uma Constituição. E aí formaram os Estados Unidos da América. De fato, nós unimos e nos identificamos por essa Constituição. Essa carta, esse documento nos representa e ele vai ser a nossa base. Lembrando que cada estado tinha suas próprias regras, suas próprias autonomias. E eu gosto muito de ver como exemplo a história dos Estados Unidos. Lembra essa questão do federalismo, da autonomia de cada estado. Então é importante nós ressaltarmos aqui que para discutir estado, nação e território, a gente volta de novo à Constituição. Tá? Há nações, então, que ocupam determinado espaço dentro do próprio estado, o estado que é o país, e dentro do país, cada nação, por exemplo, o caso do Reino Unido, tem o seu território, sim, mas há casos de nações que lutam e buscam reconhecimento do seu território, que é legítimo, mas que aí envolve um problema. É o caso do Kurdistão. O Kurdistão é uma nação, é um povo que vive numa área, ele tem uma área territorial, essa área territorial é identificada, é mapeada, né? Vários geógrafos, historiadores já demarcaram qual é essa área territorial que os curdos reivindicam, porque eles habitam, vivem lá, em todo aquele espaço geográfico que eles vivem, ocupam, lá vivem um povo que falam, que tem uma língua característica em comum, costumes em comum, comportamento em comum. E claro, isso tudo é uma característica de uma nação, que tem uma história, que tem suas tradições e vive numa determinada área. Essa área aí que é o problema, essa área do povo curdo, que eles identificam como o seu território legítimo, como o seu território que já vivem há várias gerações, né, já há vários anos e séculos, envolve 6 países. Armênia, Irã, Iraque, Síria, eu falei 6, Turquia, eu falei 6, falei errado então. Irã, Iraque, Armênia, Turquia e Síria, né? 5 países, o Kurdistão, para reconhecer o seu território, estes 5 países deveriam, né, ou devem lá reconhecer que esse é um território curdo, mas nenhum desses países, lembrando que a Turquia, por mais que seja uma democracia,
mas é um governo mais severo também, a Turquia. Aí você vê o governo teocrático do Irã. Aí tem a situação do Iraque, que por mais que tenha a ocupação dos Estados Unidos, o governo piloto lá do Iraque nos Estados Unidos, o governo piloto do Iraque aliado com os Estados Unidos, mas do outro lado tem o Estado Islâmico. Aí você tem outro território que é o conflito na Síria, que tem várias frentes essa guerra. E você tem que lidar com todos esses povos, todas essas tensões. Então é praticamente uma causa difícil de ser resolvida. Aí você tem de um lado o regime, o governo da Turquia, que fala que o Kurdistão, os curdos, é considerado a escória, é criminalizado, é colocado como uma subclasse dentro da Turquia, é classificado como terroristas dentro da Turquia. Então é um problema muito sério. Mas recentemente na história, os curdos têm mostrado seu valor, pois quando Estados Unidos, Rússia, Turquia, ficava todo mundo, quem que vai mexer com o caso na Síria? Quem que vai resolver o problema lá com o Estado Islâmico? Na verdade, quem resolveu foi o exército curdo, essa força armada desse povo que vive armado, por isso que a Turquia chama de terroristas. Eles são um povo que sabe se defender, mas não tem um território reconhecido. Os curdos que de fato foram resolver esse problema na Síria aí, o caso do Estado Islâmico, que retrocedeu bastante graças à ação desses grupos paramilitares curdos, em que muitos dos militares que estavam no fronte de batalha eram por mulheres, tá? Muitos terroristas aí do Estado Islâmico foram mortos por mulheres do Kurdistão. Então dá uma pesquisada sobre o Kurdistão, sobre a causa do povo curdo, né, a sua busca por legitimidade, reconhecimento do seu território, mas infelizmente que envolve 5 países, e aí o negócio fica mais tenso. Pessoal, questão da América Latina, agora eu prometo que eu vou encerrar. Questão da América Latina, nós temos o problema da fronteira entre Estados Unidos e México, que é uma tensão de conflito, mas vale lembrar que no século XIX, a maior parte do território que hoje pertence aos Estados Unidos pertencia ao México. E muitos hispânicos, que os estadunidenses chamam de hispânicos, vivem dentro da área que hoje é a Califórnia, o estado do Novo México, o estado do Texas, né? Todos esses estados pertenciam ao estado do México. Então, hoje os Estados Unidos, ele cada vez mais, pelo menos no governo Trump, ele fala, e sempre nós vemos as questões lá dos muros, a fronteira, né, a contenção de imigrantes na fronteira do México com os Estados Unidos. No ano de 2018, nós tivemos saindo dos países da América Central em direção aos Estados Unidos, tudo por motivações políticas e ideológicas, que acabaram fazendo caravanas e caravanas de pessoas passando por países Nicarágua, Honduras, Belize, Guatemala, e aí chegaram no México e foram entrando, e aquele fluxo de pessoas, né, e aquele abacaxi para resolver, de um número enorme de pessoas chegando na fronteira com os Estados Unidos. Né? E maior irresponsável ainda foi esses políticos, né, que faziam caravanas, levavam pessoas, né, e falavam, vamos, entra no ônibus. Chegava sem comida, sem nada, vamos fazer essa marcha aí. Muita gente pararam no meio do caminho, muita gente morreu, e ninguém focava nos problemas que estava tendo nessas caravanas que ocorreu dos países da América Central em direção aos Estados Unidos, né, na fronteira com o México. Citei o caso dos conflitos que houve nas Ilhas das Malvinas, que é na verdade as Ilhas Falkland,
quando aparece em algum livro o termo Ilhas Malvinas, eu entendo que o escritor, a pessoa que faz o livro, ela tem uma intenção ideológica. Ela está colocando, olha, eu não reconheço as Ilhas Falkland como ilhas britânicas. E aí, por exemplo, nós temos casos aqui, né, de livros que você vê e está lá marcado como Ilhas Malvinas. Peraí, Ilhas Malvinas, mas o território é britânico. E o território britânico, o nome que coloca ali é Ilhas Falkland, não Ilhas Malvinas. Então nós temos assim produções de livros ainda com uma carga ideológica nesse sentido, né? E normalmente eu sou suspeito a falar, mas a maioria desses livros são feitos por professores de ideologia mais de esquerda. Continuando aqui, para falar sobre os últimos conflitos também, nós tivemos conflitos, não conflito, a tensão, a crise política que, devido à gestão política, afeta diretamente a população, que é o caso da Venezuela, né? E o contingente muito elevado de pessoas deixando a Venezuela, partindo para outros países vizinhos como Colômbia e Brasil, que eram os principais destinos dos venezuelanos. O problema do Brasil é que eles atravessavam a fronteira e deparava-se com um estado que está no extremo do Brasil, lá no limite, que é o estado de Roraima. E eles teriam que migrar, fazer toda essa jornada até chegar os grandes centros urbanos para tentar ali uma vida um pouco melhor, tentar um emprego, um trabalho. Então há uma peregrinação muito grande, porque o estado de Roraima não tem a infraestrutura necessária para receber essa população que vem da Venezuela. E aí, claro, teve tensões políticas, as últimas eleições também marcaram bastante, né, a questão do Hugo Chávez com o atual presidente do Brasil, Bolsonaro. Hugo Chávez, eu falei Hugo Chávez, mas o Hugo Chávez está morto. O Nicolás Maduro, perdão. E lá, eu falei, comentei aqui o que foi tratado pelo Centro de Mídia de São Paulo. E aí, claro que eu sinto que faltou tratar de outros conflitos, como o conflito que houve entre Peru e Chile, pela área territorial no limite ali onde está o deserto do Atacama. Essa é uma área de litígio, de disputa territorial entre Chile e Peru. E ainda tem a questão da Bolívia, porque no passado esse território era a única saída que a Bolívia tinha para o mar. E aí a disputa entre Chile e Peru acabou a Bolívia ficando de fora dessa disputa. E a Bolívia hoje é um país totalmente fechado, sem acesso ao mar, né? País isolado no meio do continente americano, assim também como o Paraguai. O Paraguai ainda tem a saída pelo Rio Paraná, né? Ou pelo Rio Paraguai, mas já é um outro caso. Pessoal, falando para encerrar aqui, eu prometo que agora eu encerro. Nós temos caso de nações, países, estados pequeniníssimos, minúsculos. Por exemplo, o caso de San Marino. Dê uma pesquisada em San Marino. San Marino é uma cidade-estado pequeno que fica no topo de um morro, de uma montanha, na Itália, dentro da Itália. Né? E vira e volta quando você via lá o Galvão Bueno falar Grande Prêmio de San Marino. É um país. San Marino é um país. A gente pensa, é uma cidade? Não, não é um país. É um estado, tem a sua constituição, tem o seu exército, tudo. E por ficar numa região de altitude, eles ficaram isolados. Né? E não sofreu ataque, não sofreu invasão do Império Romano, e ficou ali. Né? E o país resistiu ao tempo. Ficou ali o reino de San Marino, o Principado de San Marino, e ficou. E está lá até hoje,
É claro que San Marino ele sobrevive mais do turismo. Com certeza, São Marino ele tem uma relação muito amistosa com o governo italiano, com o país italiano. Não tem, isso não tem problema. Outro país também que ficou isolado, né, que poderia ter sofrido influência de diversos outros países, mas devido à sua situação e localização geográfica, ficou neutro. É o caso da Suíça. A Suíça é um país que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o Hitler foi varrendo a Europa, invadia tudo, invadiu a Áustria, a Hungria e foi indo. Passava o rodo, mas não chegou a mexer com a Suíça, pois o exército alemão teria que subir os Alpes, né? Teria que escalar, teria que... Não é fácil não, chegar simplesmente e entrando na Suíça assim. E aí os soldados suíços, muito bem treinados, adaptados ao meio, protegia ali o local e a Suíça se manteve neutra durante a guerra. Né? Quando houve a Noite Sangrenta de São Bartolomeu, em que 15 mil protestantes foram mortos, muitos protestantes que eram franceses, né, foram mortos na França, muitos franceses protestantes, os chamados huguenotes, fugiram para a Suíça, né, porque geograficamente era um lugar que dava maior proteção à sua população, podemos assim dizer. Aí temos o caso do San Marino. Um outro exemplo, nós temos o caso do Lesoto, que é um país dentro da África do Sul. Lesoto é cercado por todo o território sul-africano. Está lá Lesoto, país chamado S-O-T-O, Lesoto. E, por fim, falar aí do Vaticano. O Vaticano é um Estado, porém não é uma nação. O Vaticano é um Estado religioso, tem o seu chefe de Estado, pontífice, que é o Papa Francisco, né? O atual chefe de Estado do Vaticano, mas é um Estado, não é uma nação. É um Estado religioso, beleza? Pessoal, e aí eu vou deixar um outro vídeo para falar sobre os conflitos africanos. Eu espero que, dos vários assuntos que eu sei que falei muita coisa, tentando falar muita coisa em pouco tempo, a gente acaba condensando, o negócio fica denso, denso, denso. E eu nem usei a lousinha aqui, eu nem fiz os desenhos para tentar condensar tudo isso numa aula, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e os alunos esperem aí que eu vou mandar as atividades, tá? Lá no Google Classroom, falando agora especificamente para os alunos dos 8º anos da Escola Estadual Professora Pedrina Pirizadra. Um forte abraço, uma boa noite, Deus os abençoe. É claro que eu tenho muito aluno dormindo, mas eu vou postar esses vídeos depois. Tchau, tchau.